A paz do Senhor para todos nessa tarde. E eu quero compartilhar conosco para nós refletir. Quero refletir com você nessa tarde sobre liderança e culto, ou culto e liderança. É? O que é culto? O que é culto? O que é cultuar? Né? O cultuar se refere às várias as liturgias que tem que ser respeitada na igreja. Por exemplo, na igreja hoje nós temos uma liturgia na igreja a respeito do culto, sobre horários, né? Que hora começa, que hora termina, né? E o apóstolo Paulo, quando nós olhamos nas cartas, principalmente a carta a Corinto, ele está falando sobre a necessidade de ordem no culto. No capítulo 14, a partir do versículo 26, ele fala sobre a necessidade de ordem no culto. Sabe por quê? Porque Deus não recebe qualquer tipo de culto, né? Deus não recebe qualquer tipo de culto. Deus não recebe qualquer tipo de adoração. Pode ter a ser feito com um bom propósito, mas só que Deus não recebe. Nós vemos, por exemplo, o caso de Caim e Abel. O culto que já está começando, aqueles sacrifícios, era uma forma de culto a Deus. Caim, o Abel oferece do melhor, do cordeiro dos seus carneiros, mas o Caim ele não tinha um propósito, ele tinha um coração mau, ele estava oferecendo um culto com motivos levianos, e ele não foi recebido. E o que aconteceu? Ele matou seu irmão porque ele ouvia que o culto do seu irmão era melhor, o sacrifício do seu irmão era melhor. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? E eu quero falar conosco aqui com nossos irmãos. Muitas das vezes o culto tem seu horário, né? E muitas das vezes tem irmão que se sente irrequieto porque o culto está terminando 9h30. Porque o culto está terminando 9h30, porque o pregador é assim, porque o pregador é assim. Mas eu quero falar conosco nessa tarde. Muitas das vezes nós ficamos horas e horas diante de uma televisão, assistindo um jornal, assistindo uma novela, assistindo um filme, e nós não nos inquietamos com aquilo ali. O horário é o que menos nos importa. O importante é o desfecho do final do filme ou da novela, né? O novo capítulo. Não posso perder este capítulo. E nós hoje da atualidade, nós estamos com um erro muito grande, porque nós chegamos no culto hoje na igreja, 7h30, 8h30, por exemplo, que a maioria está chegando, já com o desejo de voltar para casa. Aí você tem que se perguntar, será que Deus recebe este culto? É porque o pregador está falando demais, porque não guardou o horário, passou meia hora, né? Aí reflita com sua memória. Se fosse um filme, você não aguardaria até o fim. Se fosse uma novela, por exemplo, tem muitos que querem ver o novo capítulo. Capítulo 5 de Eclesiastes, o Salomão ele chega a dizer: vê como tu põe o teu pé na casa de Deus. Ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios. E nós temos que ter cuidado como nós cultuamos a Deus, porque este culto Deus não está recebendo. O apóstolo Paulo ele diz no capítulo 12 lá de Romanos: eles rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. O corpo é o corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Como é que nós estamos oferecendo o nosso culto hoje? Será que Deus está se agradando do nosso culto? Porque tem pessoas que foram penalizadas no Antigo Testamento porque fizeram um culto de qualquer jeito. Estou falando aqui de culto e de liderança. Nós vemos, por exemplo, no capítulo 10, versículo 8 de 1 Samuel, você pode abrir a sua Bíblia aí para você ver. O rei Saul, ele foi ungido por Deus. Ele era para reinar na nação de Israel. Você pode analisar na sua Bíblia. Ele era para reinar. A Bíblia diz que Deus colocou na igreja, leia Efésios, capítulo 4, versículo 11. Deus colocou alguns nas igrejas, por apóstolos, esses já se foram, né? Profetas, evangelistas, pastores e doutores. E nós temos que respeitar esta posição. Respeita a posição que Deus lhe deu. Para que serve um dirigente na igreja? Eu acho que hoje não está servindo para nada, né? Mas nós temos que refletir para que serve um dirigente de igreja. Será que cada pessoa vai tomar a frente do seu culto na igreja que nós estamos atualmente?
Não, eu vou fazer. O meu dia é eu que vou fazer da minha maneira, eu não estou nem aí com o dirigente da igreja. Nós temos que ter cuidado com isso aí. Nós fizemos uma reunião domingo passado, né? Fizemos uma reunião para que todas as pessoas respeitassem o horário do culto. Ei, o reino das trevas é organizado. Será que o culto para Deus é um culto bagunçado? Quando você lê lá em Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo está falando sobre a organização do inferno, do reino das trevas. É principados, potestades, hostes espirituais, governo. Ele está falando da organização. E Deus não oferece, não aceita qualquer culto. Leia capítulo 10, versículo 8, do primeiro livro de Samuel. O Samuel, ele dá uma ordem para Saul, ele é ungido, lá no capítulo 10, ele é ungido rei. Samuel unge a Saul como rei de Israel, ele é ungido. No versículo 8, o Samuel diz para Saul: tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Era para Saul, como rei de Israel, esperar o profeta fazer o sacrifício, 7 dias. Saul se apressa. Leia no capítulo 13 do primeiro livro de Samuel. Você vê que Saul, ele é reprovado. E o reino, Deus já tem outro para colocar. Olha só, capítulo 13, versículo 13 diz assim, do primeiro livro de Samuel. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Versículo 14 diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja, Saul fez um sacrifício leviano, fez um sacrifício, olha só, agiste neciamente, o que seja, agiste loucamente, fazendo da maneira dele. Não é o que está acontecendo hoje na nossa igreja, não é? Pessoas querem fazer da maneira deles, que nós tenhamos muito cuidado com isso, porque o Saul, ele perdeu a sua posição. Lá no final do capítulo de Samuel, ele está tirando sua própria vida. Deus deixou de falar com ele, porque nós temos que guardar. A Bíblia deixou esta história para nós aqui, para nós observarmos se nós não estamos fazendo como Saul, agindo de maneira nécia. Capítulo 3,16 da segunda carta para Timóteo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino, para a educação, para a repreensão, para que o homem seja habilitado para toda boa obra. É toda a escritura. Aí estamos vendo pessoas hoje, nos últimos dias, dizendo para você não ler, não perder tempo com a palavra, lendo livros, por exemplo, né? É toda a escritura. O líder numa igreja, irmãos, ele é elegido, não é pelo voto, não é como lá fora. Hoje vai ter uma eleição aqui, há poucos dias vai ter uma eleição, e o líder na igreja não é dessa forma que funciona. Eu me lembro da minha cidade, eu não vou falar nomes aqui, mas na minha cidade eu conheci pessoas que se voltaram contra a liderança, eles perderam a vida. Aí a gente fica se perguntando, será que foi o inimigo, será que foi Deus, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre respeitei minhas lideranças. Hoje nós temos uma liderança maior, quem é o pastor Aldevani. Qual é o líder de uma congregação? Para que serve um dirigente de congregação? É apenas para orar pelo pregador e pronto, acabou-se? Lá na sede é respeitado. A liturgia do culto lá na sede é respeitada. Ele deixa aproximadamente 20 minutos para o dirigente fazer as considerações, dar uma palavra, né? O pastor canta, dá uma palavra e depois passa para quem? Será que mudou aqui na congregação? Eu tenho pedido apenas 15 minutos só, para que os irmãos dêem para o dirigente fazer alguma coisa, né? Dar aviso, não é apenas vencendo o horário. Tenha muito cuidado com o seu culto que você está prestando a Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 10 de Levítico que Ofni e Finés, eles eram sacerdotes de Deus. Eles chegaram, além de chegarem embriagados, eles chegaram com um fogo estranho e foram fulminados diante de Deus. Eles perderam a vida porque estavam oferecendo um culto de qualquer jeito.
Tenha muito cuidado, você que diz assim, não, mas é porque Deus me chamou, eu sou chamado por Deus, eu tenho chamada de Deus. Tenha muito cuidado com isso. A profetisa Miriam, no capítulo 15, versículo 20 de Êxodo, ela era profetisa, era uma mulher usada por Deus. Quando você lê lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 4, foi escolhido Moisés, Arão e Miriam para guiar um povo até a terra prometida. Mas quando você lê no capítulo 12 de Números, a Miriam, ela se levanta contra Moisés. Ela se levanta, ela e Arão, porque ela era 17 anos mais velha do que Moisés, e ela achava que ela poderia, não, agora Deus não fala apenas por Moisés, fala por nós também. E o próprio Deus se manifesta na congregação para defender o chamado de Moisés. Tenhamos cuidado, capítulo 16 de Números, capítulo 17, narra a história de Coré, né? Corá, Datã e Abirão, que eles dizem que Deus não usava apenas Moisés, usava toda a congregação, era santa, Deus podia usar qualquer um na congregação. Sabe o que aconteceu? A terra engoliu aqueles homens que se voltaram contra a liderança de Moisés. E a Bíblia diz que a vara de Arão floresce, Deus escolhe um homem lá no meio. Tenhamos cuidado com o orgulho no coração, irmão. Lá Provérbios, no capítulo 16, versículo 18 de Provérbios diz assim, que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Tenhamos muito cuidado. Sabe por quê? Porque teve um rei na Bíblia aqui, o nome dele era chamado Osias, no capítulo 26 de Crônicas. Lê a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para você ler. E esse rei, olha só, esse rei ele se achou muito usado por Deus. A Bíblia diz que ele era um homem usado nas visões de Deus. Ele era o rei, ele era sábio nas visões. Mas no capítulo 26, versículo 16, segundo livro de Crônicas, diz assim, mas havendo já se fortificado, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Porém um sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. O rei, por ele se achar já, porque ele era rei, ele era o maioral da nação, ele queria queimar incenso, algo que cometia apenas ao sacerdote. Tenhamos cuidado, irmão, porque poderemos perder nossa bênção. O rei ficou leproso e foi enterrado fora da cidade. Temos outro homem na Bíblia chamado Uzá. Uzá, ele fazia parte da tribo de Levi. Ele era um homem que foi constituído para tomar de conta de uma das peças do tabernáculo. Ele era levita. Mas o que acontece no capítulo 6, versículo 8? Capítulo 6, versículo 6 segundo livro de Samuel diz assim, e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca do Deus, e segurou porque os bois deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ele era consagrado para desempenhar um serviço. Ele não tinha este dever, além de Davi querer levar a arca para Jerusalém, ele está fazendo de uma maneira que não seguia os ritos ao culto, a liturgia do culto. Quem devia levar a arca era outros levitas chamados de coatitas. Leia lá no livro de Números, eram os coatitas. E quando acaba, e Uzá era da tribo de Merari, e por isso ele foi ferido. Tenhamos cuidado que Deus poderá não receber o nosso culto. O apóstolo Paulo, quando ele está traçando aqui em Corinto, no capítulo 14, capítulo 12, capítulo 14, que ele está colocando a ordem no culto, e o povo as mulheres daquela época, olha só, capítulo 14, versículo 34, diz assim, as mulheres estejam caladas na igreja, porque não é permitido falar, porque esteja sujeita como também ordena a lei. Ou seja, elas queriam profetizar, não está ordenando, não está falando a respeito de mulher, não profetizar, não ensinar, mas há uma desordem que está havendo no culto. E ele diz assim no capítulo 14, versículo 37, ele diz assim, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor.
Aí tem gente hoje na igreja que ele diz assim, não, mas eu sou muito espiritual, eu estou recebendo aqui de Deus, aqui quem vai pregar, quem vai falar, quem vai fazer assim, e acaba desrespeitando as autoridades constituídas e acaba sendo penalizado com maldição. O primeiro a se levantar, irmãos, é o primeiro a colocar, tenhamos cuidado, 16, 18, lá de Provérbios. Altivez de espírito precede a ruína, a soberba precede a ruína, e altivez de espírito a queda. Quando a pessoa se orgulha, ele já cai, você sabia? Quando a pessoa se orgulha, ele já cai. A primeira pessoa a se orgulhar, a se voltar contra o domínio, contra uma liderança, e olha sobre o próprio Deus, ele foi penalizado, ele caiu lá de cima. Capítulo 14, 12 lá de Isaías, a Bíblia diz que o querubim ungido, né? Ele diz, tu dizia no teu coração, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu colocarei a minha cadeira acima das nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele fez isso, ele caiu por causa da sua soberba, porque ele não respeitou uma autoridade. Tenhamos cuidado, irmãos. No capítulo 28, versículo 11, lá de Ezequiel, Deus diz assim, tu dizias no teu coração, serei semelhante a Deus. Tu caminhava sobre as pedras afogueadas, mas só que ele tinha que respeitar a autoridade que estava ali, que era Deus que o tinha constituído. Era o anjo mais belo, era o anjo mais bonito. E ficou escrito na Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia vai ser aberta naquele dia. E o nosso serviço poderá ser inutilizado naquele grande dia. Capítulo 7, versículo 21 até 23, por exemplo, lá de Mateus, Jesus chega a dizer assim, nem todo quem me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Procuremos saber qual é a vontade de Deus. E ela está escrita aqui na Bíblia Sagrada. Muitas das vezes não é preciso um sonho, um profeta. Na igreja de Corinto tinha muita profeta, mas estava em desordem. Leia capítulo 14, versículo 23 de 1 Coríntios, diz assim, se pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem em douto, ou seja, sem conhecimento, ou infiéis e não dirão porventura que estáis loucos? Tudo tem que ser feito com o quê? Capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo com decência e ordem, tudo tem que ter uma decência, tudo tem que ter uma ordem. Eu vou pular porque eu estou sentindo que eu devo pular. Será que vai edificar? Capítulo 6, versículo 12 de Corinto diz assim, tudo eu posso, mas nem tudo edifica. Tudo eu posso, olha só, leia, abra sua Bíblia, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Capítulo 10, versículo 23, de novamente, ele passando de novo para a igreja. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Será que vai trazer mais edificação? Até a língua estranha edifica apenas aquele que está falando. Tenha cuidado, viu? Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Deus colocou pessoas na igreja, eu tenho que respeitar a minha liderança maior, que eu sei quem é, o pastor Aldevani. Eu nunca me voltei contra pastor. Desde a década de 80... A gente está na igreja, estamos na presença do Senhor pela misericórdia, eu estou aqui até hoje pela misericórdia do Senhor, já caí, me levantei, e estamos na presença do Senhor pela misericórdia. E temos que se preocupar com a nossa vida. Leia capítulo 10 de Romanos, capítulo 14, versículo 10 de Romanos. Olha só o que diz. Capítulo 14 de Romanos, versículo 10 diz assim, leia para você ver. Leia comigo para você ver. Abra sua Bíblia. O povo está perecendo por quê? Porque quer fazer da sua maneira. Tenhamos cuidado. Mas tu, capítulo 14, versículo 10 de Romanos diz assim, mas tu, porque julga teu irmão? Ou tu também, porque despreza teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Sabe por que a igreja não está crescendo hoje? É porque os irmãos colocam defeito em tudo. Você sabia? No culto, não, era para ser o dirigente, era fulano, aí tira dirigente, bota dirigente, e nós somos pessoas imperfeitas que estamos diante de uma obra. Tem pessoas que ficam com a cara que a gente vê, a cara do irmão, da irmã, a cara grande de raiva. Deus não recebe este culto, irmão.
Respeita a sua liderança, respeite quem vier depois também. Eu não sei quem é que vem depois de mim, poderá vencer qualquer um. E nós temos que ter aquele respeito por este irmão, por esta irmã que Deus colocar na frente da obra. É por isso que tem muita gente hoje prejudicado, porque ele não respeita. Ele não respeita quem Deus colocou na frente da obra. Ele quer fazer o próprio culto dele, o próprio culto dela, e vai ser penalizado por Deus. Porque Deus não recebe esse tipo de culto. Uzá foi penalizado. A Caim foi penalizado. Tenhamos cuidado. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Medite. Não estou aqui afrontando ninguém. Apenas que você possa refletir